o corpo carnal. Então drena esses resíduos perniciosos da vestimenta perispiritual para o seio da terra, provoca na alma uma operação que se diz como expurgo. Essa sensação de dor e de sofrimento. Então ele vai expurgar, né? Como se fosse expurgar, quer dizer, pôr para fora, sair para fora. Trata-se de toxinas que lesam, que massacram a carne durante a expurgação para o mundo exterior, por cujo motivo a velha tradição espiritual considera a terra como um vale de lágrimas, onde as almas lavam e purificam suas trajes perispirituais para depois participarem das núpcias do céu. A túnica nupcial que a alma deve envergar para tomar parte no banquete do céu, citado na parábola contada por Jesus, né? Pelo Mateus, o apóstolo Mateus. Em verdade, significa o resultado da lavagem dolorosa do perispírito no tanque de lágrimas purificadoras do mundo carnal, de onde ele sai com as suas vestes limpas. Esse daqui, gente, é maravilhosa, essa parábola. Vocês podem ler, tem no livro do Ramatiz, das bodas, das núpcias, né? Quando fala que depois de muitas vivências, de muitas vidas, de muitos sofrimentos, né? Nesse mundo que nós, ora, vivemos, que é de provas e expiações, depois de muito nós sofremos, nós vamos nos limpando, mudando de tipo de vida, né? Vamos passando para outros planetas mais iluminados, né? Até chegar um dia que nós não precisaremos mais encarnar. E assim o nosso perispírito, ele desaparecerá e nós viveremos só em espírito. Não é maravilhoso? Mas não vamos pensar nem sonhar já, porque isso, gente, não é hoje para amanhã. Cada coisa dura milhares e milhares de anos para acontecer. E depende também de nós, porque se nós estacionarmos, babau, nós ficamos do jeito que estamos. Portanto, quem gosta de nós, somos nós mesmos, mais ninguém. Então vamos fazer, né? Vamos fazer o que é preciso. Então, a dor aquebranta a rudeza e humilha o orgulho da personalidade humana. Obriga o espírito a centralizar-se em si mesmo e a procurar compreender o sofrimento. Na introspecção dolorosa da ansiedade do homem, faz com que ele solva o seu problema aflitivo. Ele tem que reconhecer a precariedade, a presunção, a vaidade de sua figura transitória no mundo das formas. É isso que está sendo difícil, gente, né? Todos nós. Tem horas que a gente não admite, não, eu estou certa, né? O orgulho e a vaidade vai na nossa frente, se estampa, né? Não, eu sei que eu sou o máximo, né? A outra lá, não, eu sou que sou, estou no primeiro lugar aqui. E não admite que ele perdeu, não admite que ele tem que passar para trás, não admite que aquele serviço que ele pensava que ele ia arrumar, ele vai arrumar um menos simples, ele não aceita por causa do orgulho, por causa da vaidade. E isso daí que a gente tem que ir cortando, né? Eu sei que também não é de uma hora para outra, mas assim que a gente começar, a gente vai em frente. A dor é como energia que aquece a intimidade do espírito e o ajuda a volatilizar as aderências ruinosas do perispírito. É concentração de força que desintegram as toxinas psíquicas no seio da alma e que, sob a ação natural do magnetismo do mundo físico,
transferem-na para o mundo da carne, até que a morte do corpo depois deposite no cemitério através do cadáver. Então, tudo isso foi muito bem falado quando estudamos sobre o perispírito. Então, aqui está tornando a falar para que nós aprendamos mesmo. É por isso que, em geral, os espíritos desencarnados louvam seus padecimentos da carne, pois o consideram tão somente como um processo que os ajuda a alijar de si os seus resíduos deletéricos. Uma pergunta: poderias descrever como se processa essa descida dos venenos psíquicos do perispírito para o corpo? Então, Ramatiz vai nos responder. Quando o espírito encarna, necessita primeiramente diminuir ou encolher o perispírito até alcançar a forma etérica fetal e, em seguida, adaptar-se ou encaixar-se satisfatoriamente à contraparte etérica do útero feminino. Após o êxito genético da gravidez, eles se desatam, pouco a pouco, à medida que também se desenvolve o feto carnal, sob a direção dos ascendentes biológicos do tipo hereditário em gestação. Os tóxicos psíquicos, desde muito cedo, vertem do perispírito para um novo corpo carnal, em formação, causando-lhe moléstias ou lesões tão graves quanto sejam a sua intensidade e virulência. É por isso que, na fase da infância, o espírito efetua proveitoso exercício quando, pela eclosão das doenças comuns da idade, ele se habilita para resistir às dores futuras mais acerbas que depois hão de advir devido ao expurgo mais intenso da carga deletérica. Mais tarde, então, o morbo invisível incrustado no perispírito transfere-se com mais intensidade para a carne e desagrega-se e flui primeiramente pelo duplo etérico, aquele corpo também que nós estudamos, em formação junto com o corpo físico e de início afeta o trabalho delicado dos chakras, perturbando-lhes as funções e as relações vitais. Depois, o fluido tóxico perispiritual tange o conjunto nervoso, infiltra-se pelas glândulas endócrinas, afeta o sistema subterrâneo linfático, insinua-se pela circulação sanguínea e produz a proliferação microbiana. Ou então, as lesões orgânicas. Ramificando-se por todos os sistemas do corpo carnal, as toxinas que são vertidas pelo psiquismo mórbido ferem as zonas mais delicadas e vulneráveis, prejudicando-as conforme a própria deficiência hereditária do tipo biológico a que se ataca. Enquanto isso, a medicina alinha as suas denominações tradicionais, classificando as doenças, mas quase sempre sem lograr identificar o doente. É a hepatite, é a úlcera gástrica, ou péptica, a colite, a nefrite, a cirrose, a amebíase, a asma, o reumatismo, a tuberculose, diabetes, esplenite, são as atrofias ou insuficiências cardíacas, as lesões insuperáveis, a anemia perniciosa ou os quadros modernos da alergia inespecífica. Em alguns casos, as toxinas, ao descerem do psiquismo enfermo para o metabolismo físico, acomodam-se na região cerebral e produzem alienações mentais, delírios ou a hidrocefalia, ou então acumula-se no plexo nervoso, causando as parasitas, as atrofias nervosas ou a síndrome de Parkinsoniana. Doutra feita,
disturbam o funcionamento glandular, produzindo insuficiências ou hiperproduções graves da secreção hormonal, influindo no crescimento, na reprodução, no metabolismo vital do homem ou da mulher. Caso se concentre nos pulmões, para ali converge o bacilo de Koch, produzindo a tuberculose pulmonar. Se na região intestinal, tanto pode produzir colites, como preparar o terreno para a guardia dos vermes, né? Que todos nós temos. Justamente é porque existe íntima relação psíquica entre as enfermidades e a natureza psíquica da criatura, e é o que se observa em certos tipos de enfermos em um círculo vicioso que os mantém sob contínua perturbação mórbida. Quando ficam irritados ou aflitos, vêm aumentar as crises amebíacas, cresce o açúcar na urina, aceleram-se as funções desarmônicas da tireoide, agravam-se as dispneias nervosas, proliferam as eczemas, inúmeras criaturas vivem presas aos mais terríveis padecimentos gerados na sua região abdominal, tentando frenar o vago simpático à custa de drogas espasmódicas e reduzir as suas crises de colites ou disenterias amebianas à custa de medicamentos tóxicos, esquecendo-se, no tanto, de que, antes da prescrição médica, é imprescindível controlar a mente, as emoções, pois dessa desarmonia é que resulta o bombardeio incessante ao morbo psíquico já acumulado na região abdominal e apresentado por fluxos e também bem excitados por novos fluxos doentios. Os indivíduos atacados pela Strongyloide, Oxyurus giardium, amebas históricas e outras espécies de vermes, que não dá nem para falar o nome, são inquietos, pessimistas, remoendo ideias, vivendo antecipadamente os problemas do dia seguinte, devido à profunda influência que esses germes parasitais exercem no seu psiquismo adoentado, pois que se excitam, provocando surtos de virulência no organismo. A enfermidade também pode depender muito da resistência biológica de cada criatura, malgrado a virulência dos venenos psíquicos que se baixam do perispírito. Nós estamos atacados por todos os lados, por cima e por baixo, né? E por quê? Porque nós mesmos que nos pusemos assim. O espírito, capaz de elevar-se às frequências vibratórias e espirituais mais altas, que aceita o sofrimento como oportunidade de retificação espiritual e ajusta-se bem à aventurança da resignação, também eleva o seu quanto de luz interior e volatiliza-se de grande parte os seus venenos aderidos ao seu perispírito. Então, está dizendo que se nós tivermos paciência e recebermos essas doenças, esses sofrimentos, né, para a nossa própria evolução espiritual, nós já estamos dando um grande passo, que é por aí mesmo que a gente vai ficar bem. Agora, se revoltar, então, piorou. Além do ensejo de renovação espiritual, por não acrescer nova carga nociva, a atitude evangélica de conformação não perturba a descida das toxinas mórbidas e asseia mais breve o perispírito. Todos os agentes enfermiços do mundo psíquico, tais como germes, bacilos, miasmas, elementais ou tóxicos cruciantes, não resistem à força
desintegradora da luz íntima que se projeta do espírito elevado. Desde que o sofrimento e a dor são resultantes do desequilíbrio de ordem moral e do mau uso dos direitos espirituais, é óbvio que só o reajustamento espiritual poderia eliminá-los definitivamente da face da Terra. A dor moral, ou a física, também se manifesta em sentido de advertência ou mesmo corretivo para manter a vida e garantir o funcionamento normal do corpo humano, a fim de que o espírito descontrolado não se aniquile por excesso de, desde que a gente não faça excesso que demande o nosso organismo. Apesar de todas as providências dolorosas que a lei divina estabeleceu para evitar que o homem se afaste do dever, há milênios que a humanidade terrena vem cultivando os hábitos os mais nocivos. Não precisa nem falar. A gente vê no nosso dia a dia, na nossa casa, na rua, no serviço, nos programas que passam no mundo inteiro. Não é só no nosso país, é na Terra toda, é no planeta todo que está esse desvario. Mas é evidente que apenas estão lutando contra aquilo que vós mesmos semeaste nos vossos destinos, pois são dores e enfermidades geradas pela negligência humana e não devido ao castigo de Deus. E por isso, achamos justo que as instituições lutem para vencer a dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento resultam do desequilíbrio entre a alma e o sentido benfeitor e educativo do mundo, e não da imposição da croniana do Criador. É porque muitos falam, viu, gente? Perdi meu filho por isso, assim é castigo. Não sei o que eu fiz, Perdi meu filho, ou então a mulher doente com câncer, Ao invés de levantar a mão, agradecer por essa oportunidade de evoluir, muitos se revoltam, muitos ficam bravos, xingam, se revoltam, contra o nosso próprio Criador. E é por isso que seria bom eles lerem, escutarem, sobre tudo isso, porque assim ele vai entendendo que o próprio culpado é ele mesmo. É através da dor provocada pelo próprio homem que a alma é conduzida ao cumprimento de seus divinos, sublimes deveres no seio da vida cósmica, que o animal despoja-se de sua bagagem instintiva, inferior, para se transformar no anjo refulgente. E digo, gente, vamos pensar, vamos agradecer a Deus pelo fato de estarmos aqui, de termos poder fazer alguma coisa em benefício nosso e do outro, do próximo, E terminando, eu desejo que vocês tenham entendido tudo sobre isso e essas últimas partes que o nosso Gui Ramatiz veio nos ajudar, e que também ele é um espírito bem mais superior que nós, que veio a serviço nosso. Ele veio de outra galáxia, de outro lugar, ele e muitos outros. E como ele, existem muitos que estão aqui entre nós para nos ajudar, dar as mãos para nós, para que a gente se encaminhe para o bem, gente. Porque é mudando o nosso pensamento, o nosso ato, que a gente vai se modificar para melhor. Começa comigo, começa com ele, começa com aquela outra pessoa,
comece com todos nós para a gente ajudar no desenvolvimento dessa pátria, que é a Terra, que é um planeta maravilhoso, né? Mas muitos não entendem. Então nós estamos aqui e darmos a mão e passar as coisas boas para outras pessoas que não entendem, porque muitos às vezes não fazem por maldade, fazem por não entender, por ignorância. Ninguém ensinou na sua infância, ninguém deu uma orientação. Como é que ele pode saber? E às vezes ele traz uma pequena bagagem de outras vidas, porque não é porque a gente está encarnando que a gente vai saindo daqui maravilhosamente inteligente. Vocês estão vendo que tem gente que nasce, cresce, casa e pimba, desencarna. Às vezes não fez nada nem para ele, nem para ninguém. Então torna a voltar aqui, e assim infinitamente. Por isso que eu estou falando para vocês que nós não vamos virar anjo, nem espíritos perfeitos, né? Senão depois de muito reencarnarmos, de muito vivermos. E por hora vocês estão sabendo que o nosso planeta está passando desde das décadas de 60 para um mundo de prova de expiação, para um mundo de regeneração. E vai ser um mundo muito, mas 1000 vezes melhor do que aqui, porque vai ser mudado todo esse tipo de vida nossa. Mas para isso, gente, nós vamos passar por muitos reveses, por muitos sofrimentos, né? E por isso que eu peço que nós rezemos diariamente, pedindo para que nós tenhamos força, para que nosso irmão também tenha, e receba isso como presente, e não como sofrimento, porque afinal, se nós pudermos ficar aqui, nesse planeta, né, como ser vivente, porque muitos vão ser enviados para outros planetas, mas não tenham medo. Se nós formos enviados, é porque nós não estamos ainda prontos para viver essa nova vida, que será mais difícil, né? Será de espíritos mais desenvolvidos. Então, nós, para onde nós formos mandados, que nós possamos fazer jus a isso. E agradecemos ao nosso Pai por ter santa paciência com todos nós, porque nós, para falar a verdade, nós melhoramos muito pouco. Há mais de 2000 anos foi nos mostrado o caminho. E, no entanto, nós relutamos, nós teimamos, nós deixamos para depois. Nada para deixar. Vocês estão vendo que nada se deixa para depois. Teria que ser feito ontem. E como não foi ontem, vamos a partir de agora nos movimentar e ajudar todos. Não deixe nada, gente. Ninguém sem esse entendimento, sem essas ideias. Não é assim. Você está sofrendo, não é castigo de Deus. Explique por que é, né? E saiba como falar, porque não se fala coisas para crianças, para pessoas que já têm perturbação, para pessoas impressionadas. É preciso saber como falar, como pensar mesmo. Então, até lá, desejo tudo de bom e maravilhoso a todos nós.